Flamengo faz proposta oficial pelo zagueiro Vitão, do Internacional. Representantes de Danilo conversam com José Boto. Felipe Luiz abre o jogo sobre primeira pré-temporada como treinador da equipe principal. E tudo sobre a rodada dupla do Mengão. Flamengo e São Paulo e Flamengo e Nova Iguaçu. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro, mais querido do Brasil e do mundo. Hoje é dia de Mengão em rodada dupla. Dose dupla de Mengão, hein? Tem um Flamengo nos Estados Unidos, tem um Flamengo aqui em São Luís do Maranhão, no Nordeste. Mas antes, vamos falar de mercado da bola, porque tem uma informação que saiu agora à tarde que está agitando os bastidores. O Flamengo definiu a contratação de um zagueiro para substituir Fabrício Bruno, que foi para o Cruzeiro, e o Davi Luiz, que não renovou o seu contrato. O Flamengo fez uma proposta para o Internacional pela contratação do zagueiro Vitão, de 24 anos. Ele tem contrato com o Inter até 2026 e tem sido cobiçado aí pelo mercado, nas últimas temporadas. O Betis da Espanha, por exemplo, recentemente entrou em contato para contratar o defensor sem sucesso. O jogador hoje é avaliado no mercado em 10 milhões de euros. Convertendo para o real, dá aí pouco mais de 62 milhões de reais. E o Flamengo ofereceu justamente esse valor. E a gente vai explicar como é que foi a operação. O Inter deve 4 milhões de euros ao Flamengo, porque comprou o Thiago Maia de forma parcelada, foram 10 parcelas, mas não quitou nenhuma. As 10 parcelas referentes à compra do Thiago Maia estão atrasadas. E o Flamengo chegou até a entrar com uma ação na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF. E aí, para encerrar esse processo, o que o Flamengo fez? Sugeriu o perdão da dívida, o abatimento desses 4 milhões de euros e dando mais 6 milhões de euros, totalizando 10 milhões de euros. O Flamengo só teria que pagar 37 milhões e 400 mil reais, juntando aí com os 4 milhões de euros que o Inter ainda deve ao Flamengo. E aí, todo esse interesse foi noticiado pela revista Colorado. O Vitão, ele já trabalhou com o Boto no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Então o Boto conhece muito, o zagueiro do Inter. E eles têm boa relação. O jogador é considerado aí o perfil ideal, que o Flamengo busca, mas com a postura intransigente do Inter, o Flamengo se retirou do negócio. E aí o que o Inter quer? Anota aí. O Inter quer 10 milhões de euros limpos pelo Vitão e mais os 4 milhões que o Inter deve ao Flamengo, o perdão da dívida. Ou seja, o Inter quer 14 milhões de euros pelo Vitão. Quero dizer uma coisa aqui para o Internacional, que só pode estar de brincadeira. É muita maluquice na cabeça o Inter virar para o Flamengo e fazer essa contraproposta. E se eu fosse o Flamengo nesse momento, eu iria na FIFA, sem conversa, denunciar o Internacional, pelo calote que deu no Flamengo, porque não pagou nenhuma parcela das 10. Olha só, isso já tem tempo, hein? Quanto tempo tem que o Inter levou o Thiago Maia? Não pagou nenhuma das 10 parcelas e agora está exigindo 10 milhões de euros pelo Vitão e mais 4 milhões de euros da dívida que tem aí em relação ao Thiago Maia. Então o Flamengo, aproveita que o BAP está aí nos Estados Unidos entregando camisa para o Gianni Infantino, que é o presidente da FIFA, e denuncia o Internacional. É mal pagador, é caloteiro, Não cumpriu com as obrigações.
O Corinthians, pelo menos naquela situação toda do Hugo Souza, conseguiu pagar, né, e levar o Hugo que estava emprestado. Agora o Internacional está devendo, não paga e ainda quer exigir alguma coisa. Então por isso o Flamengo se retirou do negócio pelo zagueiro Vitão do Internacional, que tem boa relação aí com o Boto, trabalharam juntos na Ucrânia, então ficou complicado aí para o Flamengo contratar esse jogador. Agora, se eu fosse o Flamengo, eu iria, não é de raiva, é por conta que o Inter fez isso, não. É para correr atrás dos próprios direitos, né? Direitos do clube. Denuncia o Inter na FIFA. Quem sabe o Inter não toma aí um transfer ban e fica impedido de contratar, fica impedido de vender. Quer dizer, é complicada essa situação. Essa informação saiu hoje na revista Colorado e todos os grandes portais deram crédito, né? O GE, Globoesporte.com, o Vene Casagrande também detalhou a forma da proposta. E aí o Flamengo ainda está no mercado buscando um zagueiro desde que vendeu o Fabrício Bruno ao Cruzeiro. O Flamengo continua avaliando aí as opções de mercado. Ainda falando sobre a contratação de um zagueiro, eu tenho aqui informações que saíram agora, né? O Danilo da Juventus está na mira do Flamengo. O Flamengo aguarda a situação lá com o clube italiano. O lateral de 33 anos, que agora quer jogar de zagueiro, tem bom relacionamento com a Juve e está aí nos trâmites finais de conseguir a sua rescisão. Os empresários do Danilo têm mantido contatos com o José Boto para ver aí a viabilidade do negócio. Os valores foram considerados altos num primeiro momento, né, pelo Flamengo, os valores que os empresários do Danilo passaram para o clube, e aí a negociação não foi descartada e pode evoluir e muito nos próximos dias. O Boto é quem está tocando essa negociação com o Danilo diretamente, porque é uma negociação complexa, porque ele ainda está no clube, ele está na Juventus, não é um jogador livre, né? Então a negociação segue. Paralelamente, o jogador tenta aí a rescisão com o clube italiano. Um outro zagueiro que recentemente foi oferecido foi o Valentim Gomes, do Vélez Sarsfield, de 21 anos, capitão da equipe argentina, campeão do campeonato argentino, mas esse oferecimento não foi à frente porque eles pediram muito. Ele esteve muito próximo, inclusive, de ir para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro chegou a oferecer 10 milhões de euros, 60 milhões de reais, mas desistiu após complicações lá com o Vélez Sarsfield. Então deixa aí nos comentários a sua opinião, o que você achou aí dessa situação do Internacional de Porto Alegre com relação ao Vitão, que desperta interesse do Flamengo. O Flamengo tem interesse, inclusive vazou aí a proposta, né? Vazou aí para a imprensa hoje e agora o torcedor já está sabendo que o Flamengo tentou de fato a contratação do Vitão, só que o Internacional está exigindo uma coisa aí surreal, né? É surreal os valores que o Inter está pedindo pelo Vitão. Lembrando que o valor do Vitão no mercado da bola é estimado em 10 milhões de euros. Foi isso que o Flamengo fez. Ofereceu 6 milhões de euros por fora, mais o perdão da dívida de 4 milhões de euros que tem em relação ao Thiago Maia. E o Inter não aceitou. O Inter quer 10 milhões na mão e mais os 4 milhões de euros perdoados. Isso aí dá um total de 14 milhões de euros, né, gente? Estamos falando de 14 milhões de euros. Mais de 100 milhões de reais. Bom, vamos falar aqui do Mengão hoje em dose dupla. Já tem a fala aqui do Filipe Luís. Time principal que está nos Estados Unidos, que é o primeiro jogo desse domingo, 5 da tarde. Rossi, Wesley, Léo Pereira, Carbone e Alexandro, Pulgar, De La Cruz e Alcaraz, Gerson, Bruno Henrique e Luiz Araújo. O Flamengo tem 2 desfalques. O Arrascaeta, que ainda não está 100%, e o Léo Pereira, que retornou ao Brasil por conta de um problema pessoal. A provável escalação do São Paulo, um São Paulo muito modificado, hein, gente? Jandrei, Igor Jesus, Juan, Alan Franco, Enzo Dias, Alisson e Pablo Maia, Lucas, Oscar e Ferreirinha, na frente o Caleri. Apita o jogo Alex da Silva, o quarteto dos Estados Unidos, tá? Todos os americanos. Auxiliado por Mike Nickerson, Sen Ink Chand e Mohamed Kaleia. Quarto árbitro aí. Estranho, né? Esquisito, não tem VAR no jogo hoje, no amistoso lá do FC Series. Tem VAR no Campeonato Carioca e não tem VAR lá nos Estados Unidos? Que coisa, hein? Pelo menos eu não tô vendo aqui o árbitro de vídeo.
Flamengo e São Paulo se enfrentam daqui a pouco, 5 horas, horário de Brasília, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, né, a partida válida pelo torneio FC Series, e você vai acompanhar no Sport TV. É o único canal que vai transmitir ao vivo aí a partida. O São Paulo já jogou, empatou em 1-1 contra o Cruzeiro, e agora vai para o seu segundo jogo, enquanto o Flamengo estreia na temporada 2025, né, o primeiro jogo aí. E o São Paulo, o que ele fez? Ele pegou alguns jogadores que estavam nos Estados Unidos, mandou para o Brasil para reforçar aí lá no Campeonato Paulista, né? A gente tem aqui a informação, o jogo terá aí substituições ilimitadas. Pode fazer quantas substituições quiser. Serão 3 janelas de substituição durante o jogo, além da chance de poder mexer durante o intervalo. Então, oportunidade boa aí para o Filipe Luís rodar o time. Em relação ao jogo que vai acontecer daqui a pouco, 9 da noite, aqui em São Luís, lá no Castelão, nós temos aqui um provável Flamengo com Diogo Alves, Daniel Salles, Pablo e da Mata no lugar do Cleiton, que foi para os Estados Unidos, e Zé Wellington, Ryan Lucas, Fabiano e Lohan, Guilherme, Thiaguinho e Carlinhos. Será que tem lei do ex hoje? Hoje tem lei do ex, hein? Tem gol do Carlinhos no Nova Iguaçu, hein, gente? Eu tô confiante, hein? O Nova Iguaçu vem a campo com o Lucas Maticoli, Gabriel Pinheiro, Renan, Matheus Miller e Sidney, Jorge Pedra, Igor Guilherme e João Lucas, Xandinho, Andrei Dias e Felipe Costa. Apita o jogo, Wallace Rogério Rufino de Lima, auxiliar número 1, Thiago Rosa de Oliveira Exposito, auxiliar número 2, Gabriel Bernardo Duarte no VAR, Patrícia Wallace Correia Maia. Premier, Band e Gold transmitem o jogo com imagens. Agora nós vamos acompanhar o depoimento de Filipe Luís, respondendo rápidas perguntas da Flá TV, o canal oficial do Flamengo. Felipe fala muito de estar fazendo, né, a primeira pré-temporada da carreira como treinador do profissional. Fala também como é que foi lá os treinos e fala, no geral, da temporada. Vamos ouvir o comandante do Mengão, Filipe Luís. Felipe, exatamente 1 ano você era anunciado como técnico do Sub-17 e hoje está aqui fazendo a sua primeira pré-temporada com o time profissional do Flamengo. Como é para você, cara, viver esse momento no seu clube do coração, já com títulos, só começando uma grande história por aqui? Pois é, eu não sou muito de comemorar datas, né, mas faz 1 ano da maior loucura da minha vida, né, que foi dar esse passo como treinador do Sub-17. Tinha as convicções muito claras do que eu queria, de plano de carreira, e o clube me abriu as portas, me deu toda a tranquilidade para poder trabalhar. O Sub-17 era um grupo muito especial. Fui muito feliz com eles, talvez o grupo que eu mais tenha carinho assim dessa minha curta carreira, porque foi o meu primeiro impacto, né, nessa nova trajetória, mas estou muito feliz por como vem tudo acontecendo e espero poder evoluir cada vez mais, aprender cada vez mais para poder ser cada dia melhor treinador. Os jogadores eu já conhecia, eu joguei com a maioria deles, né, acho que só são 5 jogadores que eu não joguei junto, e então isso me dá uma certa facilidade no trato, porque eu conheço muito esse vestiário e eles compraram muito a ideia. Então sabem perfeitamente como eu enxergo o futebol, o que eu quero, o que eu espero deles. A cobrança ela é legítima, ela é no campo, depois fora do campo eu tenho uma relação de carinho com eles, como um ex-companheiro que eu fui, mas sempre colocando a equipe acima de tudo fica muito mais fácil trabalhar, e tanto eu como eles a gente sempre coloca, e a gente sabe que não tem ninguém mais importante do que a equipe. Aí vocês acompanharam o técnico Filipe Luís, que estará hoje à beira do gramado. 5 da tarde tem o primeiro jogo do Mengão, Flamengo e São Paulo, no amistoso do FC Series, nos Estados Unidos. E aí depois desse jogo, aqui a bola rola às 9 da noite. Esse sim, valendo ponto, valendo 3 pontos importantes. O Flamengo precisa vencer, estreou mal, derrota para o Boa Vista, empatou na segunda rodada contra o Madureira. E agora vem em busca da sua primeira vitória na temporada no Campeonato Carioca. 9 da noite tem Flamengo e Nova Iguaçu no Castelão, aqui em São Luís do Maranhão. Grande abraço para você, já te faço o convite. Depois do jogo vamos comentar os 2 jogos. Vamos comentar Flamengo e São Paulo e vamos comentar também direto do estádio Flamengo e Nova Iguaçu. Grande abraço, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!